Lucas 2, a partir do versículo 8 até o versículo 20, diz assim a palavra do Senhor. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar. Pai bendito, mais uma vez recorremos a Ti, ao Teu Espírito, para que ilumine nossas mentes e corações, a fim de compreendermos esse texto e crermos nas verdades provindas dele, e sejamos, ó Deus, também transformados, Pai, a partir desses ensinamentos. Abençoa-nos, em nome de Jesus oramos. Amém. Irmãos, eu não sei vocês, eu creio que vocês também, mas eu tive alguns momentos de grande expectativa na minha vida, né? E um que me ocorreu enquanto preparava aqui essa reflexão foi quando eu tinha 16 anos de idade, estava 15 para 16, me preparando para o segundo ano do ensino médio, e eu fiz a prova do Senai, para entrar no Senai, para fazer um curso de 2 anos na época. E eu lembro de ter ficado na posição número 8 da lista de espera, né? Então eu não fui chamado na primeira lista, tive que, né, fiquei naquela expectativa, né, de chama 1, chama 2, chama 3, será que vai chegar a minha vez para eu poder entrar? Porque na minha cabeça, naquele momento, poder estudar no Senai seria um diferencial muito grande na minha vida, na carreira que eu pretendia trilhar. Então, eu fiquei com grande esperança, expectativa de que isso pudesse acontecer. E realmente aconteceu. Eu fui chamado para estudar e eu fui o último. Foi até o 8º realmente, e não teve outra chamada depois de mim. E foi muito bom, foi uma grande notícia, né? Quando a gente tem expectativa por algo e então esse algo acontece, isso enche o nosso coração de grande alegria. Você já deve ter experimentado isso em algum momento, né? Ou em alguns momentos da sua vida, e você sabe como é bom ter essa sensação de receber aquilo que a gente tanto aguardava, né? Mas o fato é que o benefício desse curso, eu pude concluí-lo, né? O benefício desse curso, ele foi, ao meu ver, incompleto, imperfeito, porque apesar de ter sido um bom curso, apesar de até hoje o que eu aprendi me ajudar em algumas pequenas situações, não foi aquele diferencial na minha vida como eu esperava, né? Não abriu portas como eu esperava. Ou seja, foi bom, mas não foi perfeito, né? Foi bom, mas não foi
completo, tal como eu esperava. Algo semelhante todos nós estamos também experimentando do último ano para cá. Em 2020 nós tivemos grande expectativa da chegada da vacina do Covid. Esperamos, a população mundial, creio que pelo menos uma grande maioria, esperava com grande expectativa, com esperança, a chegada da vacina. E isso tanto é verdade que, pelo menos aqui no Brasil, cada um que ia se vacinando tirava sua foto, publicava na sua rede social, para mostrar a alegria que estava sentindo em receber a vacina. Então, a expectativa foi seguida de uma boa notícia: chegou a vacina. Porém, da mesma forma, a vacina não trouxe uma solução definitiva e completa para a nossa situação. Tanto é verdade que todos vocês sabem que mesmo pessoas vacinadas com 2 doses, já tendo passado todo o período que deveria ser esperado para a formação dos anticorpos, mesmo assim pessoas têm se infectado e até mesmo ido a óbito. Ou seja, essa boa notícia que chegou, que nos trouxe tanta alegria, não produziu algo permanente, algo consistente, algo que pudesse realmente solucionar definitivamente a questão. Esse texto que nós acabamos de ler, ele nos fala sobre o anúncio da melhor notícia de todos os tempos, capaz de causar uma grande alegria a um número incontável de pessoas de todos os lugares do mundo, e não só de uma só geração, mas de todas as gerações, e ainda trazer um benefício perfeito e completo. Nós temos aqui a melhor e maior notícia que alguém poderia receber. E quem que recebeu essa notícia? Quem foram os primeiros a receber essa notícia? O versículo 8 nos diz que haviam alguns pastores, viviam alguns pastores nos campos daquela mesma região de Belém, que guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Pessoas simples. Pastores, nessa época bíblica, que cuidavam de animais, que conduziam animais para sua alimentação, para descanso, etc., não eram pessoas que eram assim as mais prestigiadas naquela sociedade. Não eram. Talvez você até se lembre da história do livro de Gênesis, quando o povo de Israel é levado para o Egito por causa da fome. José leva sua família para lá. Ele tem que organizar toda a situação, porque o Egito, as pessoas do Egito não veem os pastores, que eles eram pastores, né? Não veem eles como pessoas que eles queriam ter por perto, por conta da função que eles exerciam, do trabalho que eles exerciam. Eles têm até que ir morar numa região um pouco afastada. E aqui nós vemos a mesma coisa. Talvez você deve se lembrar, 2 semanas atrás, nós tratamos dos 7 versículos iniciais desse capítulo. Nós vemos ali Lucas pontuando o momento histórico-político em que essas coisas se deram. Ele fala sobre César Augusto, ele fala sobre o governador Quirino, governador da Síria, homens de grande poder naqueles dias, que desfrutavam de todo o conforto, que tinham toda a honra e toda a glória. O que eles dissessem era feito. O que eles quisessem era levado a eles, sem discussões. Aqui no versículo 8, porém, nós vemos que os homens que recebem essa boa notícia não são eles, não são os poderosos, não são os homens honrados, ricos, influentes daquela sociedade, mas são pessoas simples como esses pastores de Belém.
E quem anunciou essa boa notícia? Versículo 9 nos diz que um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, a glória do Senhor brilhou ao redor deles, a ponto deles sentirem medo, ficaram tomados de grande temor. Então veio um anjo do Senhor que envolveu aquele lugar, aquele espaço onde eles estavam com a glória do Senhor, algo maravilhoso, algo incrível, que a gente certamente nem tem como imaginar a cena. E então o anjo disse para eles: não temais, não tenham medo, não precisam ter medo. É mais ou menos é literalmente as mesmas palavras que o anjo do Senhor disse para Maria, disse para José quando apareceu: não tenham medo, não tenham medo. E ele segue dizendo: eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Ou seja, essa boa notícia, essa boa nova que ele traz, deve ser recebida de que maneira? No versículo 10. Deve ser recebida com grande alegria. Essa é uma boa notícia de grande alegria. E qual é, afinal de contas, essa boa notícia, essa boa nova? O versículo 11 nos diz: é que hoje vos nasceu, ou seja, nasceu para vocês, na cidade de Davi, isto é, Belém, aquela cidadezinha pequena, nasceu lá o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E uma mensagem como essa, para os crentes piedosos de Israel, era uma mensagem maravilhosa. Era uma mensagem incrível, porque os crentes esperavam exatamente a vinda de alguém para lhe salvar. E aqui o anjo está dizendo: ele veio, ele é o Cristo, ele é o Senhor, ele é o Salvador, e ele acabou de nascer. E o anjo também diz como que eles poderiam identificar essa nova notícia, essa boa notícia. Versículo 12, o anjo diz: isto vos servirá de sinal. Vocês vão encontrar uma criança envolvida ali com faixas e deitada em manjedoura. Nós vimos isso nos versículos iniciais do capítulo, lá no versículo de número 7, quando Maria deu à luz o seu filho, ela o enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria, o que expressa claramente que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, veio numa condição absolutamente humilde. E foi posto ali num lugar, num objeto próprio para alimentação de animais. E a palavra manjedoura, ela se repete 3 vezes nesse capítulo. É no versículo 7, aqui no versículo 12, que nós estamos lendo, e novamente vai ser referido no versículo 16. Porque Lucas quer enfatizar: o Salvador de vocês foi posto numa manjedoura. Não esqueçam isso. Não esqueçam isso, porque isso significa que vocês que crerão nele, serão salvos por ele, não terão nada muito melhor do que isso, talvez. Vocês devem se contentar com uma condição humilde, tal como a que ele viveu. Então Lucas está enfatizando: vocês vão encontrar uma criança envolta em faixas, não vai ter um bercinho todo decoradinho, não vai ter uma roupinha toda colorida, toda bonita, costurada especialmente para ele. Não vai ter um gorrinho com o nomezinho dele bordado. Ele vai estar envolvido em faixas e vai estar deitado numa manjedoura. O anjo do Senhor leva essa boa notícia para os pastores, vimos isso do versículo 8 até o 12. E aí no versículo 13 nós vemos que algo acontece, né? Um grupo de anjos subitamente aparece. Versículo 13, apareceu subitamente
ali com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. A realidade dos anjos é algo maravilhoso, né? Nós não podemos vê-los, mas eles existem. Já aconteceu na história do povo de Deus, de Eliseu, se eu não estou enganado, pedir a Deus para que abrisse os olhos do seu conservo, para que ele pudesse ver o tamanho do exército que estava do lado deles ali, para que ele não tivesse medo, para que ele pudesse sentir segurança de que o Senhor estava protegendo e guardando. Nesse momento, a função deles aqui é mostrar que a mesma alegria que está acontecendo nos céus deve acontecer na terra por causa do nascimento de Jesus. E qual é o conteúdo desse louvor? Versículo 14 diz que os anjos cantam: glória a Deus nas maiores alturas. Então, esfera aqui celestial, mas na sequência eles cantam: e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Contexto aqui terreno. Ou seja, a vinda de Cristo ao mundo tem implicações celestiais e terrenas. Os anjos estão alegres, estão glorificando a Deus, louvando a Deus por essa obra maravilhosa. E se você conhece a história bíblica, tudo que poderia ter acontecido, aconteceu para evitar a vinda de Jesus. Tudo. Mas Deus foi passo a passo sustentando, guardando o seu povo. Nós estamos estudando Gênesis. Quantas vezes os homens de Deus, Abraão, Isaac, Jacó, não pisaram no tomate e colocaram em risco o cumprimento das promessas de Deus? Se fosse pelo povo de Deus, o Cristo não teria nascido, mas é porque Deus assumiu o compromisso de cumprir sua palavra. Ele falou: eu vou realizar isto, apesar da falibilidade dos meus servos. Eu darei conta de cumprir a minha palavra. E Ele está fazendo isso. Eis o cumprimento da promessa anunciada ao longo de todo o Antigo Testamento. Uma notícia que glorifica a Deus nas maiores alturas, mas que visa trazer a paz entre os homens a quem Ele quer bem. Esse versículo, de fato, especialmente a última frase, algumas traduções vão traduzir essa frase de modo diferente, mas eu creio que esta é a mais correta. Não são os homens de boa vontade, como algumas traduções, especialmente a tradução católica, vai colocar, mas os homens a quem o Senhor tem boa vontade para com eles, a quem o Senhor quer bem. Não são todos que vão desfrutar dessa paz, mas aqueles que o Senhor quis manifestar a eles a sua paz, eles vão desfrutar dessa paz. E o que os anjos fazem, o que os pastores fazem com essa novidade, com esse anúncio glorioso? Nós vemos do versículo 15 ao versículo 20 que eles decidem ir a Belém. Versículo 15. Ausentando-se deles os anjos para o céu, os pastores diziam uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Certamente eles colocaram em segurança os animais que eles estavam guardando, não deixaram dispersos, certamente, colocaram eles num espaço guardado, protegido, e eles então foram até lá, foram até Belém para verificar se isso que eles acabaram de ouvir de fato havia acontecido. Diz o versículo 16 que eles foram apressadamente, foram com pressa. A notícia foi tão maravilhosa que eles não podiam ir caminhando, olhando. Não, eles foram rápido porque eles tinham expectativa de ver o que aqueles anjos haviam anunciado. Eles foram apressadamente e eles realmente encontraram Maria, José e a criança deitada, veja novamente aí, na
manjedoura. Eles encontraram, eles viram, era verdade. Mas eles se contentaram em ver a criança? Isso foi o bastante? Bom, agora eu conheço Jesus, já tenho tudo o que eu preciso. Não preciso fazer absolutamente mais nada. Não. Não. Assim como quando nós recebemos as doses da vacina, nós tirávamos fotos para publicar no Facebook e mostrar para as pessoas a nossa alegria, o mesmo aconteceu em proporções certamente muito mais expansivas, muito mais alegres com esses pastores. Versículo 17 vai dizer o seguinte, que vendo o menino, eles divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Vendo que de fato o que os anjos haviam dito realmente tinha acontecido, aquele menino estava ali, e ele era o Cristo, ele era o Senhor, ele era o Salvador. Quando eles viram isso, eles saíram e divulgaram essas coisas. Versículo 18 diz a reação das pessoas. Todos os que ouviram esses pastores se admiraram das coisas referidas por eles. Eles devem ter contado essas coisas com energia, com alegria. E as pessoas então devem ter se admirado com isso. E Maria, que tinha uma personalidade um pouco mais, talvez, recatada, mais quieta, diz o versículo 9, que a reação dela foi guardar essas palavras, meditando-as no coração. Isso mostra, inclusive, a humildade dela, né? Hoje em dia, as mães, quando têm seus filhos, exaltam as virtudes, as qualidades, e não há nenhum problema em a gente reconhecer e agradecer a Deus, inclusive, pelas coisas legais, bonitinhas, fofinhas que os nossos filhos fazem. Mas Maria via todo mundo elogiando e louvando a pessoa do seu filho que tinha acabado de nascer, e ela não se orgulhava disso. Ela guardava essas coisas no seu coração. E o versículo 20, então, diz que os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus. Veja a mesma expressão lá do versículo 13 que os anjos fizeram, né? Louvando a Deus, diz aqui no versículo 20, que eles voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto como lhes fora anunciado. Então aquilo transformou a vida deles. Transformou a vida deles. E eu quero trazer aqui algumas aplicações desse texto para a nossa vida. Primeiro, meus irmãos, não tenham inveja de quem você acha que é ou que possui algo mais do que você. Não tenha inveja. Talvez você deseje ter a fama, o reconhecimento, a influência, o dinheiro, o poder que determinadas pessoas têm. Não inveje essas coisas. Por quê? Esse texto nos mostra. Os primeiros a tomarem conhecimento da chegada do Salvador não foram os poderosos. Não foi o imperador, não foi o governador daquela região. Foram os simples pastores de Belém. E a gente já vem acompanhando essa história, né? Jesus não nasceu num lar cheio de requinte, nasceu de uma mocinha pobre, virgem, noiva de um marceneiro, que também não era grande coisa em termos de influência, de nada. Então, irmãos, nós não podemos ter inveja de quem a gente acha que é melhor, maior, que tem alguma coisa a mais do que nós temos. Segunda coisa, não ande amedrontado ou entristecido. Alegre-se grandemente por conhecer Jesus. Esses pastores ficaram amedrontados quando o anjo apareceu, e a palavra inicial do anjo para eles foi: não temas, não tenham medo. Eu trago para vocês uma boa nova de grande alegria.
Nós temos motivos, irmãos, para ter grande alegria por conhecer Jesus. A vinda ao mundo de Jesus, a sua obra em nosso favor, é a melhor notícia que nós poderíamos receber. Melhor do que eu ter passado no Senai com 16 anos. Melhor do que nós termos recebido vacina nesse ano, durante esse ano. Melhor do que todas as coisas legais, proveitosas que vocês se lembraram quando eu fui contando essas experiências. Melhor do que tudo isso é a gente conhecer Jesus. Conhecer Jesus é um motivo de grande alegria para o nosso coração. Não ande entristecido, não ande amedrontado. Diga para a sua própria alma, por que você está triste? Por que você está depressiva? Você conhece Jesus. Diga para si mesmo, você conhece Jesus, o Salvador, o Cristo, que veio para trazer solução definitiva, perfeita, completa para o seu maior problema. Diga isso para si mesmo. E terceiro, se você já conheceu Jesus Cristo, você já está habilitado a se tornar um pregador do Evangelho, como estes pastores. Quando eles ouviram o anúncio e viram e conheceram Jesus, eles divulgaram isso. Eles anunciaram para as pessoas. Conhecer Jesus é o mínimo necessário para se tornar um pregador dessa boa notícia, ou seja, um anunciador dessa boa notícia de salvação. Anuncie essa alegria ao mundo. Conte às pessoas a boa notícia da salvação em Jesus. Não feche seus lábios, desfrute você mesmo dessa alegria e compartilhe. Curte e compartilhe, entendeu? A alegria de conhecer Jesus. Nós estivemos 84 dias acompanhando diariamente as notícias do estado de saúde do reverendo José Lopes. Querido irmão nosso, amigo da nossa igreja. Ele, pode-se dizer que ele foi um dos fundadores aqui dessa congregação, porque logo no início ele estava já aqui trazendo o Samuelzinho, congregando conosco, participando. Tivemos o privilégio de conviver alguns anos com ele. E na última quinta-feira o Senhor o levou. O Senhor levou o José para si. E aí lá em casa nós estávamos almoçando no dia seguinte e eu sugeri às meninas que enviassem um áudio para a tia Renata. Tia Renata, dizem elas, é a melhor babá do mundo, né? Porque tia Renata, nós a chamamos algumas vezes para ficarem com as meninas lá em casa quando a gente precisava fazer alguma coisa. E aí elas perguntaram, mas o que a gente pode falar? E aí eu orientei, falei, olha, vocês podem dizer assim, que nós estamos tristes pela partida do Zé, né? Que nós amamos você, alguma coisa assim. E então a Lívia perguntou, mas para onde ele foi? Acho que ela não tinha ainda entendido isso. E aí nós respondemos para ela, o Senhor levou o José para o céu. A gente não estava orando por ele? Estávamos orando todos os dias por ele, nesses últimos meses. O Senhor levou José para o céu. E aí ela concluiu, vocês não precisam ficar tristes, porque ele foi morar com Jesus. Eu tinha acabado de dizer para elas falarem no áudio que nós estávamos tristes pela partida do José. E a Lívia nos corrigiu, dizendo, vocês não precisam ficar tristes, ele foi morar com Jesus. Dessa perspectiva, então, na quinta-feira, nós recebemos a melhor notícia sobre o José
que nós não tínhamos recebido até então. Foi a melhor notícia. Nós oramos pela cura e eis ele totalmente curado agora na presença do nosso Senhor. Dentre tantas boas notícias que nós podemos querer e receber, apenas uma notícia é capaz de produzir uma alegria imensurável em nosso coração e trazer um benefício perfeito e completo para a nossa vida. Essa única notícia é: Jesus veio para salvar os pecadores e lhes dar vida eterna com Ele. Essa é a boa notícia. Parece que a Lívia entendeu isso. E a gente? Será que nós entendemos? Eu não sei quantas vezes eu ouvi o meu irmão José Lopes dizer: só alegria. Ele era muito sorridente. Quem teve o privilégio de conviver com ele vai se lembrar. Ele era bastante sorridente. Sempre que eu perguntava como é que ele estava, como estava a Rê, o Samuca, ele falava: só alegria, só alegria. Ele era um cara muito simples. Só alegria. Mas eu sabia que nem sempre as coisas iam muito bem. Ele passou por períodos complicados. Quando ele estava aqui, porque ele já tinha sido pastor presbiteriano, havia sido desligado do ministério. Enquanto ele estava aqui, ele tinha expectativa de retornar para o ministério. E várias tentativas frustradas, vários caminhos difíceis. Ele ficou desempregado por longo tempo, a Renata também ficou desempregada. Eu sabia que as coisas não iam bem. Mesmo assim, o Zé sempre dizia: só alegria. Só alegria. E hoje ele está desfrutando da mais real e perfeita alegria. Onde momentos complicados, momentos de insegurança, sem perspectiva, não existem. Não existem. Agora, mais do que nunca, ele tem só alegria. Só alegria. Porque ele está com o Senhor. E enquanto eu escrevi esse breve texto, eu lembrei do Salmo 68, 3. Os justos se alegram, exultam na presença de Deus e folgam de alegria. Os justos se alegram, exultam na presença de Deus e folgam de alegria. Que essa grande alegria que o José conheceu, que tem sido anunciada e pregada aqui com frequência, constantemente, seja desfrutada por você e seja compartilhada por você. E muitas outras pessoas ainda venham a conhecer essa boa nova de grande alegria. Que Deus nos abençoe.